Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dica. Nessa dica eu vou estar ensinando como criar um terreno que se comporte de maneira inteligente, porque fazer terrenos e texturizar eles à mão é um trabalho bem complicado e demorado. Então eu vou ensinar uma forma de facilitar esse processo. Vamos aqui no Blender. Eu vou criar um terreno bem simples aqui, ó. Adicionar um plane, subdividir ele algumas vezes, e daí no modo de edição, com o Proportional ligado, eu vou criar umas elevações aqui, ó, que é pra gente testar. Pronto. Vou dar um nível aqui de subdivisão, e a gente tem um terreno simples aqui. A primeira super dica dentro dessa aula de dica é que uma coisa muito importante quando você vai criar sistemas que sejam automáticos, você precisa observar a natureza para ver como ela se comporta. Então, por exemplo, a gente sabe que plantas, de modo geral, elas tendem a crescer nas áreas que são mais retas, né? Tipo, conforme vai tendo muita inclinação do terreno, elas vão parando de crescer. Então a gente vai usar essa regra para poder escolher as áreas que a gente quer colocar grama e escolher as áreas que a gente quer colocar terra. Daí existe na matemática uma função chamada slope, que ela basicamente calcula a inclinação de uma curva, né? E para a gente fazer isso, a gente precisa escolher qual que é o eixo que a gente quer para estar fazendo esse cálculo, e a gente consegue criar controladores para definir melhor esse range de espaço. E daí uma forma bem eficiente de fazer isso é que se você está criando uma cena em que ela é um plano, então, pela lógica, as normais que estão apontadas para Z, elas são as normais do topo, né? Então a gente consegue pegar o cálculo de o quanto as normais apontadas em Z estão inclinadas. Então, para a gente fazer isso, vou entrar aqui no modo de shader, vou dar aqui um input, um geometry, e daí a gente tem a normal aqui do objeto. Então vou dar aqui um conversor, separar x, y, z, e olha só que interessante quando a gente pega o z do objeto. Não acontece nada porque tem muita pouca inclinação, mas por exemplo, olha o que acontece se eu começar a forçar o objeto. Tá vendo que começa a aparecer valores intermediários. Mas tem uma forma mais eficiente de a gente começar a calcular esses valores. A gente pode subtrair, que aí ele vai começar a subtrair. Para a gente ter uma noção de como isso funciona, eu vou adicionar aqui uma esfera, vou puxar ela aqui para o lado, e olha só que interessante quando a gente copia o material para ela. A gente tem aqui, ó, a face 0, né, daqui para cá a inclinação das faces em Z é 0, e conforme elas vão ficando perpendiculares, vai ficando branco. Então, se eu adicionar aqui um conversor, math, e colocar aqui um subtract, a gente consegue subtrair a altura, tá vendo? E olha só que interessante quando a gente subtrai um pouco a altura desse carinha. A gente começa a ter aqui, ó, só a parte do topo das inclinações separadas. Mas observa como o range dele aqui está bem ruim. Então, para a gente resolver isso, a gente vai multiplicar o primeiro input aqui, né, no caso o valor, por algum valor. A gente pode multiplicar, por exemplo, aqui por 10. Porque o que a gente está fazendo? Significa que aonde tinha 1, agora tem 10. Então, quando a gente subtrai, a gente consegue ter um range maior de informação. Então, olha só que interessante. Ó, como fica bem mais preciso. Feito isso, eu vou pegar, só para critério de preview, aqui um color, mix. Lembra sempre de clampear todas as nossas funções, ó, clamp, que é para não dar problema de cor. E esse cara aqui vai ser a terra, e esse cara aqui vai ser a grama. Olha só que interessante que a gente acabou de fazer. Mas aqui, ó, tem um degradê bem feio, então vamos adicionar uma transição, que é para ele poder ficar bonito. E para a gente adicionar essa transição, eu vou fazer o seguinte, vou dar um texture, noise, e daí a gente vai usar esse noise aqui, ó, como máscara. Vou mudar aqui para object, que fica mais legal. Aumentar aqui o detail. E eu vou adicionar esse cara aqui, ó. E olha só como ficou. Só que o noise ele está afetando muito, tá vendo? A nossa transição.
Então eu vou diminuir o range aqui desse noise aqui, ó, vou subtrair 0.5 dele, que é para ele ficar com um range menor. E vou adicionar aqui um multiplicador, que é para a gente controlar o quanto a gente quer que a informação desse noise passe para frente. Olha o que acontece quando a gente começa a diminuir. Ele diminui a referência. Então, olha só que legal. Eu vou subtrair aqui. Ó, bem melhor. Vou até diminuir mais aqui, ó. Olha só que legal. Daí a gente adiciona aqui, ó, depois do nosso subtract aqui, um outro multiply, que é para forçar a máscara, tá vendo? Para ela ficar mais nítida. E olha só que legal. Bem melhor, ó. Aqui é com e sem. Olha a diferença que faz. Bem legal. Bom, aqui se você entrar no modo de edição e puxar as faces, ó, ele já funciona automaticamente, porque ele está atualizando isso a todo instante. Olha só que bacana. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir e comentar aí. Se você quiser aprender mais sobre nodes e sobre coisas procedurais legais, tem o link na descrição do meu curso na Unhide. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.